Gemima Cabeleireira, cortes, penteados, hidratação, escovas progressiva e definitiva, tintura, maquiagem, manicure e pedicure. Tudo isso com produtos da melhor qualidade. Agende seu horário, 3031-9295. Olá, estamos iniciando mais um programa Ciranda Literária. Hoje conosco Nelson Alexandre, escritor formado em curso de letras em nossa UEM, e nós vamos falar de algumas suas obras. Seja bem-vindo, Nelson. Obrigado, Ailson. Então, no início do nosso programa eu sempre gosto de explicar ao público como nós nos conhecemos. Eu acredito que tenha sido numa reunião da Academia de Letras que você foi nos visitar, foi isso? Foi exatamente, foi numa noite que havia uma comemoração, um aniversário de um dos membros, que agora eu não me recordo qual é, e aí conheci os membros da Academia Maringaense de Letras. E para nós é uma honra ter esses contatos com os escritores, porque eu sempre falo assim, nós temos os nossos altos e baixos, então quando um cai, o outro ajuda a levantar, dá uma força de ânimo, e esse contato nosso é muito importante, que fazia tempo que nós estávamos programados para vir. Então nós temos as suas obras e eu iniciei a leitura com Poemas para Quem Não Me Quer. Aí eu fiquei me perguntando, será que a gente escreve poema para quem nos quer? Porque geralmente eu vejo o poema para uma pessoa que não nos corresponde. Ou então ele é muito adocicado, não é? E os teus realmente são para quem não o quer. Você acha que tem alguma mudança quando a musa realmente corresponde? Na verdade, a musa, eu acho que foi sempre a procura de que o nascimento desses poemas viesse a lume. O título, a correlação que eu faço de Poemas para Quem Não Me Quer e também com a obra anterior de contos Paridos e Rejeitados, é justamente uma brincadeira da rejeição durante o tempo em que eles foram concebidos e mandados para vários periódicos, jornais, revistas, e eu não obtive resposta, nenhum oi, obrigado, valeu por ter mandado. Então eu fui fazendo aquele amontoado de escritos até que em um determinado momento houve um interesse de uma editora, a editora Multifoco do Rio de Janeiro, da Lapa, em publicá-los. E depois que eu fiz a seleção de ambos, tanto o de Poemas para Quem Não Me Quer e de Paridos e Rejeitados, eu dei uma travada para procurar o título do livro. Então eu me recordei de uma antiga professora do curso de letras lá da Universidade Estadual de Maringá, que num determinado momento, quando eu não havia sido publicado ainda, e eu lhe entreguei em mãos um calhamaço de vários escritos, poemas, tinham contos, e eu estava meio desanimado com relação a isso, né? Não conseguia resposta, nem uma única resposta, falei assim, muito obrigado por ter mandado os escritos, ou nada, era simplesmente um silêncio plácido, assim. Aí eu falei com ela, olha, acho que eu gostei de você ter feito a correção para mim, sabe, ter feito alguns apontamentos, mas acho que eu não levo muito jeito para isso não. Aí ela falou assim, não, fica tranquilo, isso aí são filhos paridos. Então deu aquele estalo, né, num determinado momento. Falei assim, por que não colocar o título de Paridos e Rejeitados? Quando eu fui conceber a primeira obra, a obra de contos. Depois, quando foi a de poemas, eu segui no mesmo padrão. Então, poemas, né? Poemas para quem não me quer. Então, os poemas que eu mandei para vários periódicos, para vários lugares e que provavelmente não foram aceitos, que não quiseram. Eu acho que você foi muito feliz na escolha dos dois títulos. Esse Paridos e Rejeitados, então, dá um tema de novela. Achei fantástico. Uma novela global? Bem assim. É interessante, né? Porque num olhar ingênuo, eu pensei, será que são os filhos? Mas o escritor tem livros, então deduzi que fossem os poemas rejeitados realmente, né? Isso foi bem observado por você, é justamente isso. Foi justamente essa questão da paternidade, porque queira ou quer não,
quando você concebe algo, você cria algo, você tem uma ligação umbilical com aquilo. E foi genial quando a professora me disse, né? São filhos paridos, são seus filhos. Você expurgou para o mundo. Então foi interessante. Então eu devo, professora Evelyn, tá? Eu devo, de certa parte, um pouco o título para ela. E o lampejo também, né? Porque muitas pessoas ouvem, mas não captam. E você captou a mensagem e agregou o seu trabalho. Na verdade, ficou, como dizer, um período de incubação. Porque quando ela fez essa análise, quando eu entrei pela primeira vez no curso de letras, porque eu tenho uma história meio triste. Eu entrei no curso de letras, abandonei, entrei novamente, abandonei, entrei novamente, abandonei, até que consegui me formar. Então foi um percalço meio estranho, assim. Mas fica para uma outra oportunidade. Então naquele momento ficou, ela me disse isso em meados de 2002. Então eu fui publicado, Parei de Digitar, foi publicado em 2012. Então praticamente uma década levou e ficou aquela coisa incubada na cabeça. Nesse Poemas para Quem Não Me Quer, você fala que há 2 motivos para se escrever. Uma esperança boba que todo escritor tem de criar um mundo à parte do real e se contentar com ele. E não nada se fazer a não ser escrever e esperar por tudo e por ninguém. Ainda tem esse significado para você? Eu acho que está mais latente agora. Porque quanto mais o tempo vai passando... Porque quando a gente é um pouco mais jovem, apesar de que eu não sou tão velho, né, você tem aquela ingenuidade, sabe, da criação literária, sabe, de publicar um livro, aquela pretensão de ter seu nome sob os holofotes de alguma coisa. E em determinado tempo isso foi se perdendo, porque a literatura arraigada com a vida, ela nos caleja, ela nos lapida, assim. Às vezes nos lapida não só para brilhar como diamante, mas às vezes para cortar como facas. E quando você é cortado, quando você é ferido, às vezes não que você tenha a pretensão de ferir, mas às vezes você, como Henry Miller já dizia assim, eu uso a literatura como vingança, apesar disso não ser bacana. Mas em um determinado momento, quando você está um pouco amargo, quando você está um pouco desiludido com determinadas expectativas que você idealizou, aí você usa a literatura como forma de vingança. Mas eu já diria até de outra maneira, eu diria que eu uso como uma válvula de escape. Não é tanto uma fuga da realidade, mas é uma maneira de extravasar, aquela catarse que nós fazemos, que é ir lá no fundo da alma e voltar mais forte, né? E essa transição que você passou aí, todos nós passamos. Esse contentamento, deslumbramento, desilusão na área poética. Mas eu digo para todos os meus amigos escritores assim, o Nietzsche já disse que alguns já nascem póstumos. Então, de repente, daqui um século vão estar falando de nós, porque nós somos os escritores do momento. Então não devemos ter essa ansiedade de reconhecimento, porque nós estamos intrínsecos no momento histórico, então nós não passamos ainda o nosso deserto. Eu imagino assim, e me satisfaz. Mas é justamente isso que eu estou te dizendo. Para mim que cessou isso. Eu não tenho nenhuma pretensão de ter o nome sob os holofotes. Então, mas não depende mais de você. Como disse a sua professora, os poemas já foram paridos, eles existem e já fugiram do seu controle. E em determinado momento eles vão ter sim a sua essência à mostra. Eu acredito muito nisso, porque a poesia, muitos falam para mim, o seu livro é difícil de vender porque é de poesias, pois as pessoas não leem poesias. Eu digo, lê do engano, eu apenas não encontrei o nicho, porque há um nicho literário que gosta de poesia, outro que gosta de contos, outro que gosta de soneto. Então, se não é o nosso momento, pelo menos nós registramos. Eu, você, deixamos registrado os nossos sentimentos. E digo mais, eu passei a conhecer muito mais de você lendo sua alma, porque hoje é o nosso segundo encontro. Praticamente pessoalmente. Pessoalmente. Sim. Somos amigos de Facebook.
lendo a sua alma, porque eu até digo assim, que os escritores que leem as entrelinhas viram cúmplices e se calam. Então acontece essa ponte entre nós dois escritores, e com o leitor, que é maravilhoso. Eles conhecem a nossa alma, que é o que vale a pena deixar por escrito. Então acredite nisso. Não, agora a questão da posteridade ou não, apesar de fazer a correlação com o futebol, que você já falou a camisa do Grêmio Maringá aqui, ó, dá um alô pra galera do Grêmio Maringá aí. E o Grêmio Azul também. Bom, aí é dela. Né? Eu acredito que agora, se vier mais obras a lume, se tiver que vir, cessou um pouco aquela coisa da expectativa. Eu acho que quando como você mesmo disse, quando a gente amadurece com relação à própria desenvoltura da escrita, a própria desenvoltura do viver, do contato com o humano, da vida em si, o real, e você vai ficcionar isso, e você está um pouco mais amadurecido, eu acho que é natural que essas coisas mais juvenis e num primeiro momento mais, está me faltando a palavra, mais ingênuas, elas se dissolvem, sabe? E fica uma carapaça mais resistente, mais dura. Agora, se isso vai sobreviver ao tempo, eu não tenho a pretensão de dizer que eu só sei que eles estão vindo. Agora, se eles vão emergir, é uma outra história. Isso vamos deixar o encargo do leitor e do futuro. Como eu perguntei para você se você já tinha lido as cartas a um jovem poeta do Hilke. Sim. Que eu ia te indicar para ler. Já. Que bom, então ele fala isso. Eu li isso quando eu era bem mais jovem mesmo. Eu sou bom com datas. Eu lembro que eu comprei no sebo uma edição dos anos 60, ainda daquele material mais grosseiro, assim, do papel mais rústico do Hayek, né? E foi de certa forma também um achado, né? Um achado, e ali é como se fosse alguma coisa que você coloca na cabeceira, não para você ler uma única vez, é como se fosse alguma coisa que você sempre volta para consultar. Um paliativo, assim, quando você está... Você volta... No desassossego. Porque outros já viveram isso que nós estamos vivendo. E esse que é interessante da literatura. Eu gostei muito de Mademoiselle Chuva. E você tão jovem já largado para as cobras. Isso aí é a opinião. Jargão. É um jargão apenas, né? Só aquilo que é a brincadeira que a gente faz quando está ficcionando, né? O interessante da poesia e da ficção é justamente essa liberdade da brincadeira, né? Às vezes, como você acabou mesmo de falar, assim, quando as coisas estão duras, me sinto um pouco assim, um pouco Deus da coisa, sabe? Você se sente um pouco... Porque você brinca num tabuleiro de criação ali. Então você manipula as peças do tabuleiro. Então você pode transformar você numa pessoa horrível, você pode transformar você num semideus, você pode transformar você num mais ou menos. Então você pode estar transitando ali entre as três esferas ali. Então, antes eu levava muito a sério, eu queria me levar a sério, assim. Hoje eu acho que eu estou mais para brincar com a coisa. E parece que quando você quebra esse paradigma sisudo, da crista, parece que a obra começa a se soltar por si mesma. Parece que tira aquele cimento que havia antes nas articulações da criação literária. Bom, eu achei as tuas obras sinceramente fantásticas. Acompanhei os rastros alguns rastros que você deixou das suas leituras, né? Então já se percebe que é acadêmica a sua escrita. E o que é interessante, eu gosto muito dos clássicos. Então você consegue demarcar alguns pontos de leituras
boas, né? De leituras ótimas, que nós fomos indicados, isso que é o interessante também. E você perceber e ir rastreando o escritor e dizendo, nossa, ele leu o mesmo que eu, ele sentiu a mesma coisa. É fantástico isso. Esse portal entre o passado e o presente, ele fica oscilando na nossa mente. Onde você mais vive? No passado ou no presente? Acho que eu vivo dentro de mim, acho que é uma mescla, porque ao mesmo tempo que eu tenho as leituras dos clássicos, que isso foi mais uma questão de didática da academia, mas eu sempre gostei mesmo de ser um leitor avulso, porque a academia nos faz um roteiro, uma coisa mais obrigatória, né? Mas não que isso não seja aproveitado num futuro aí não muito distante. Mas eu sempre fui um leitor assim, assíduo do acaso. Então, se eu lia um determinado autor e ele citava um outro dentro da própria obra, eu ia lá e buscava. Então, era como se fosse igual uma ciranda, né? Igual o programa aqui, uma ciranda, né? Você apresentou um outro autor, o outro autor te apresentava um outro e isso consequentemente. Mas, voltando à pergunta de onde eu vivo, eu acho que eu vivo eternamente em Maringá mesmo e dentro de mim. E minhas obras, se vierem ainda a lume, eu acho que não tem como desarraigá-las da cidade onde eu nasci. É aquela frase célebre, né? Pinta bem a tua aldeia e serás universal. Eu acho que é isso. A gente tem que fazer o melhor, não importa onde esteja. Eu percebi também na tua escrita esse amor a Maringá, que você cita alguns bairros, você o centraliza no cenário. Inclusive você citou o meu lago, o Parque Alfredo Niffler, né, que você cita, que é o antigo buracão que eles falam, eu odeio, eu falo, não é buracão, é lago, Parque Alfredo Niffler. Então, Jardim Alvorada, a nossa cidade em geral. O que me deixa muito feliz, porque eu também sou daqui, não é? E aqui vamos fazer nossa história. Eu gostaria muito de falar de um conto que eu também gostei, do Homem que Murchava, e o Lance Estranho, que você ganhou um prêmio. Você poderia nos esclarecer? Lance Estranho é um conto que eu escrevi entre 2003 e 2004 e eu mandava como já tinha falado, para os periódicos, e aí resolvi mandar para um concurso literário que hoje ele não existe mais. Hoje eles fizeram uma fusão e hoje ele se chama Paraná Literatura, que é da Biblioteca Pública do Paraná, Curitiba. Na época ele era subdividido em duas etapas: o Concurso Nacional de Contos Newton Sampaio e o Concurso Nacional de Poesias Helena Colodi, dois escritores paranaenses que foram agraciados com esse concurso. Na época eu mandei o Lance Estranho para o Newton Sampaio, junto com um outro conto que está no livro também, e eu recebi menção honrosa. Não foi bem eu não tive classificação entre o primeiro, segundo e terceiro colocado, que eram prêmios em dinheiro na época. Só que com a menção honrosa eu recebi a edição em livro, 50 exemplares que eu me lembro na época, que vieram. Aquilo foi uma maravilha na época. Nossa. Um escritor que tentava de qualquer forma mandar, nunca tinha sido publicado em absolutamente nada, a não ser fanzines, mas nada, nenhum periódico oficial. E livro, então, era uma coisa assim que estava na outra estratosfera, nem contava com isso. Aí, de repente, quando chegou aquela caixa via correio, em meados de 2005, aí eu tenho que falar que imitei novamente um outro escritor que me influenciou bastante, que é o Charles Bukowski. Ele também fez a mesma coisa quando ele tinha 40 anos e ele teve muita rejeição também da escrita dele. E quando ele conseguiu publicar não chegou nem a ser um livro, era um panfletinho de 28
páginas com os poemas que ele selecionou e publicou. Então eu os espalhei em cima da cama e os deitei por cima também, mais ou menos igual ele fez também. Maravilhoso, maravilhoso. Então, e para nós que não temos o seu livro físico, há alguma estratégia para lermos os seus escritos? Eu os disponibilizei em PDF, porque na verdade as duas tiragens, tanto do Paridi como do Poemas, como eu já disse, foi pela Multifoco, a mesma editora do autor aqui que nós apresentamos aqui no início do programa, foram apenas uma tiragem de 50 exemplares, então foi uma coisa muito local. Assim, só mesmo para uma ciranda de amigos e os poucos leitores que eu poderia dizer que eu tinha na época, né? Eu devo muito à ferramenta Facebook, o aumento de... Então, procurar lá no meu, Railda Masson ou Nelson Alexandre, porque eu já tenho lido vários dele lá no Facebook, recomendo. E vou cobrar a segunda edição, para que nós possamos ter o cheiro... Entenda. Dessas crianças paridas aí, não mais rejeitadas. Ótimo. Também acredito que não só a edição do que já foi publicado, mas estou desenvolvendo agora um gênero que dizem que é maior. Eu já flertei com a poesia, flertei com o conto, isso já está gestando há mais de 10 anos. Então isso está demorando demais, que é o romance. Mas ele está praticamente já... querendo colocar a cabecinha para fora. Então vamos aguardar sua entrevista. Nós vamos ter uma honra imensa em receber esse romance aqui na nossa casa, com o Clécio Silva aqui. Quero te presentear com o projeto cultural Ciranda Literária, que é também uma maneira de divulgar as poesias minhas e do senhor José Bidói, aqui de Maringá, que você conheceu. Certo. Ia te apresentar o Reinaldo Júnior, que nós falamos no início, nos bastidores, Ao Apagar das Luzes, que é o Reinaldo Júnior, nosso Juninho lá de Sarandi, que é uma pessoa maravilhosa também, que acreditou em si e que está aqui um presente especial para você. Agradeço. É contemporâneo também, quer dizer, temos o privilégio pela mesma editora, Multifoco, estou ouvindo aqui. Então, agora vamos ter que dar o abraço grátis aí, para se conhecerem. Gostaria de dizer mais uma coisa, infelizmente o tempo é curto. Só agradecer a você pelo interesse, né, que as obras já foram publicadas, já fazem 5 anos que eu já não publico mais nada. Já parecia que já tinha caído num certo esquecimento, assim. E você retoma, né, as 2 obras e os 2 livros, né. Tenho só a agradecer a você e o interesse. Mas é o que eu te falo. O universo conspira a favor da literatura. Acredite. Ótimo, então. Acredite. Então, beleza. Se os anjos querem me ajudar, que venham. Sim. E como eu te falei, acredite, porque eu gostei muito do que você escreveu, me senti muito neles. E tem valor literário, sim. Muito embora não tenha caído nas mãos de pessoas que realmente apreciem o que você, ou eu, ou uma outra pessoa escreve. Mas vai chegar o momento. Beleza. Tá bem? Ok. Quero agradecer novamente e dizer que estaremos juntos na próxima semana, levando um outro presente para o próximo entrevistado. E, Nelson, tenho só para dizer a você, obrigada por existir. Igualmente, eu que agradeço. Por estar aqui conosco. Valeu. Até a próxima, pessoal.